Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é sobre predicado. Agora, galera, a gente tem que definir muito rapidamente como é que isso vai funcionar. A gente, quando pensa nos termos da oração e define os termos essenciais, a gente vê logo que tem o sujeito e o predicado. Então, são os termos essenciais da oração. Mas, na verdade, o único termo indispensável à oração é o predicado. Até mesmo porque a gente tem uma oração sem sujeito e pode ter sujeito indeterminado também. Então, caramba, não existe oração sem predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração, sempre. Isso cai em prova, Sidney? Isso cai. E aí é o seguinte, quando cai, derruba o candidato, porque o camarada, o avaliador, ele pode fazer algumas pegadinhas. E como você não tem o hábito de visualizar isso o tempo todo, pode ser que, de repente, você caia na pegadinha do camarada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudozinho dirigido em cima dos processos, das estruturas possíveis para os tipos de predicados, e depois eu vou fazer um quadrinho, um macetinho, para que você sempre acerte todo esse tipo de conceito, todas essas questões pertinentes aos tipos de predicado, ok? Então vamos lá, para a gente começar aqui a brincadeira, como eu já disse a vocês anteriormente, ó, predicado é o único termo indispensável da oração, já que, como vimos, o sujeito pode ser indeterminado ou até mesmo não existir. Afinal de contas, quando a gente pega lá tipos de sujeito, a gente tem três tipos: o determinado, que é aquele que eu identifico, que é aquele que eu consigo determinar. A gente tem o indeterminado, que eu sei que está praticando a ação, mas eu não consigo identificar ou não quero identificar. E tem a estrutura em que nós realmente não temos um sujeito. É uma oração sem sujeito. Agora, quando a oração é sem sujeito, só existe o quê? O predicado. Quando o sujeito é indeterminado, só existe o quê? O predicado. A gente só tem uma estrutura em que a gente vai encontrar um sujeito quando o sujeito for o quê? Determinado, seja simples, composto ou até mesmo desinicial. Mas quando a gente tem uma outra possibilidade em que a gente não consegue identificar o sujeito, na estrutura toda tem apenas o predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração. E aí, pela estrutura, nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos também o predicado verbo nominal. A gente vai visualizar um por um para poder entender como é que funciona. Então, acompanha aí comigo, ó. Predicado verbal. O núcleo é um verbo. Então, na verdade, o que acontece com o predicado verbal? A gente tem um núcleo significativo que se encontra no verbo. Então, a gente, ao pensar que o núcleo é um verbo, a gente pode definir que o verbo nunca será de ligação. Por quê? Porque quando a gente pega, e aí eu vou mostrar isso a vocês agora rapidamente, os três possíveis tipos de verbos que nós temos, nós entendemos de cara que tem o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Como a gente estuda para concurso em cima da gramática tradicional, a gente entende que os dois primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. E o que isso significa? Que eles me dão uma noção, eles me dão um conceito de ação. E é exatamente por isso que o verbo transitivo, assim como o intransitivo, eles encabeçam o chamado predicado verbal. Então, quando eu falo em predicado verbal, o verbo que vai mandar ali naquela estrutura ou vai ser um verbo transitivo ou vai ser um verbo intransitivo. E sempre como núcleo daquele predicado, eu encontrarei o verbo. Agora, o verbo de ligação, a gente aprende desde quando é criança que ele não indica ação. Ele, na verdade, indica estado, qualidade, atributo. E é por isso que eu não posso chamá-lo de verbo nocional. É por isso que eu vou chamá-lo de verbo relacional. Por quê? Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por este motivo que ele encabeça o predicado nominal. E aí, gente,
Agora eu já defino coisas importantes. No predicado verbal, o núcleo, obviamente, é o verbo. E no predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, agora a gente já começa a andar de acordo com a música. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Eu tenho: os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Analisa comigo o verbo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Então, eles fizeram o quê? Uma proposta. A quem? Aos trabalhadores. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Detalhe na estrutura. Quem foi que fez isso tudo? Os empresários. Então, aqui os empresários, essa estrutura está funcionando como sujeito. A gente sabe que todo sujeito tem um núcleo. Que núcleo a gente tem? A gente tem um núcleo nominal no sujeito. Então, obviamente, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui o núcleo é empresários. Tanto é que, pensando na questão da concordância verbal, quem verdadeiramente vai concordar com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Agora, por esse contexto, a gente entende que quem faz alguma coisa a alguém. Então, uma proposta é o meu objeto direto e aos trabalhadores é o meu objeto indireto. Caramba, se eu tenho um verbo transitivo, é óbvio que ele é um núcleo do predicado. E como é que a gente define todos os elementos do predicado? O predicado é simplesmente tudo que tem na oração menos o sujeito. Então aqui, ó, se eu definir que o sujeito é essa parte aqui, os empresários, o resto que sobrou aqui, ó, é a parte do predicado. Como o predicado está sendo regido por um verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal. Simples assim. É um verbo transitivo direto e indireto, então o predicado é verbal. Agora, as aves ciscavam o chão. Quem é que ciscava? As aves. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo, e nesse contexto quem cisca, cisca alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. E aí, olha uma parada interessante, que depois, quando eu for fazer o quadrinho com vocês, eu vou realmente levantar a bola, mas eu já vou te atentar para isso aqui, neste momento. Quando eu tenho predicado verbal, eu nunca tenho um predicativo. Nunca. Então, reparem que nas estruturas que vieram depois do verbo e, consequentemente, foram os complementos exigidos pelos verbos, nenhum momento apresentou um predicativo. Em nenhum momento nós tivemos ali, gramaticalmente, um adjetivo que funcionasse sintaticamente como um predicativo, seja do sujeito ou do objeto. Porque se tem predicativo, a gente tem uma forma nominal. E aí o predicado pode ser só nominal ou então pode ser um predicado verbo nominal. Quando eu tenho um verbo que é transitivo ou um verbo intransitivo na estrutura e ainda assim aparece um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso para que você possa entender melhor. Agora, já trabalhamos em cima do verbo transitivo. Vamos continuar aqui agora a brincadeira com o predicado nominal. Então, vamos lá. Quando a gente tem o predicado nominal, a gente já definiu que o verbo que vai... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe. Gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco,
pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia aqui na Lá Concurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso aí vai ser publicado, foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da Lá Concurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos aí a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais, né? E com isso, nós já temos no site publicado da Lá concurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos 5 cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na Lá Concurso, tá certo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal. Ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá